Olha, a gente vive numa cultura que nos ensinou desde sempre, ou quase sempre, a querer sempre mais, né? Mais produtividade, mais conhecimento, mais experiências, mais. O tempo todo a gente está adicionando novas metas, novas coisas a fazer nas nossas listas de pendências e de objetivos que nunca se completam, né? É como se fosse o acumular o sinônimo de realizar. É como se eu tivesse, fosse o mesmo de ser ou fazer. Então, gente, se a gente parar para pensar, será que a gente está seguindo na direção errada? Eu lembro de uma frase do Bruce Lee que dizia que não é um incremento diário, não é fazer mais todo dia, mas sim reduzir todo dia. É uma redução diária, eliminar aquilo que não é essencial. Então, quanto mais próximo da fonte, menor vai ser o desperdício. Essa era a frase dele. O que ele queria dizer com fonte, a gente pode tentar inferir daqui a pouco. Porque se eu pensar que em vez de acumular a chave tivesse em reduzir, eu tenho algumas ideias aqui para dividir com você. Na prática, essa ideia pode soar até meio contraintuitiva, né? Afinal de contas, o mundo exige velocidade, né? Respostas rápidas, múltiplas tarefas, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora, como diz aquela música do Titãs. E aí é justamente nessa lógica que o excesso esgota a gente. Fadiga mental, ansiedade, estresse e, em casos mais extremos, o burnout, eles não surgem só do excesso de trabalho, da intensidade do trabalho, eles aparecem como uma sobrecarga desnecessária de preocupações, de expectativas irreais, de distrações, enfim. O dia já começa, né? A gente sabe disso. E antes mesmo do café já estamos ligados no celular, já vendo o que tem no WhatsApp, as demandas novas, enfim. A mente fica pulando entre as tarefas, compromissos, prazos, as redes sociais, as notícias, tudo parece urgente. Mas será que é urgente mesmo? Quantas dessas preocupações são realmente indispensáveis? Quantas são só um barulho, um ruído? Então reduzir é um ato de focar, é foco. Quando a gente se permite eliminar aquilo que não tem valor, que não agrega, uma coisa curiosa acontece. Presta atenção, a mente vai ficando mais clara, mais quieta. O momento presente, esse aqui agora, ele se impõe de uma forma natural, aparece simplesmente. Por quê? Porque já está lá. Nós já temos isso dentro de nós. Imagina um escultor que tira aquele excesso da pedra para a obra aparecer. Né? Quando a gente tira aquilo que é supérfluo, que é desnecessário, o essencial vai se manifestar. E é aqui, no presente, que tudo isso acontece. Quando a gente está inteiro nesse momento, a exaustão mental vai diminuindo. A ansiedade, que arrasta a gente para o futuro, perde força. O arrependimento, que prende a gente lá atrás no passado, ele se dissolve. Então, a atenção plena, que também é conhecida como mindfulness, né? Mas não do jeito que a gente vê se falar muito por aí. A atenção plena naquilo que está acontecendo agora, à tua volta, não necessariamente só no ato de respirar ou de cantar um mantra, mas sim em tudo o que está acontecendo à tua volta. É uma prática que pode acontecer na fila do supermercado, do banco, se bem que fila hoje em dia a gente já está conseguindo eliminar, mas não tem jeito. Tem momentos que a gente pode praticar isso, respirando de uma forma mais pausada, né? A forma como a gente ouve alguém com atenção, ativamente, está consciente de fazer uma coisa de cada vez, não existe multitarefa. Então essa presença, ela leva, de fato, a gente a perceber uma coisa ainda maior, que muitas das barreiras que a gente cria entre a gente e o mundo, elas não existem, não são reais. A separação entre trabalho e lazer, mente e corpo, eu e o outro, só existe porque a gente insiste em carregar e que a gente foi condicionado dessa forma. O estresse crônico, por exemplo, ele surge dessa desconexão, da tentativa de dividir a vida em partes isoladas, né? Quando na verdade está tudo interligado, né? Conectado. Na verdade não está nem interligado nem conectado. É uma coisa só, parte da mesma consciência. Quando a gente entende isso, a gente percebe o flow acontecer, porque o flow é um processo contínuo, todos nós estamos em flow e a gente só não percebe e não ativa porque os pensamentos impedem a gente. Estado de flow não é privilégio de atleta de alta performance, de alto rendimento, nem de artistas, nem de músicos, não é privilégio, é universal, todo mundo pode acessar. É um estado natural, né, que qualquer pessoa pode conseguir ao reduzir as distrações, se entregar completamente ao que está fazendo. Foco, o flow segue o foco, concentração. É o momento em que a mente para de resistir, ela simplesmente flui. É aquela história do chefe de cozinha, né, que está cortando os legumes, naquela velocidade que você fica, né, com medo dele cortar o dedo, e ele não.
ele se perde naquele ritmo e ele faz tudo direitinho. Ou o escritor, o jornalista que está escrevendo, que se deixa levar pelas palavras que ele está ali colocando para fora, né? Um profissional que sente o tempo passar sem esforço porque ele está realmente, genuinamente envolvido naquilo, naquela tarefa. E o que impede a gente de viver mais tempo nesse estado? É o excesso. É o medo de abrir mão, de soltar aquilo que não é essencial. É a necessidade de provar que eu preciso estar à altura de alguém ou de alguma situação, que eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o FOMO, né? É aquela coisa, o medo de perder o que está acontecendo. Mas no fim, você vai ver que reduzir não é perder, é ganhar clareza. A gente já tem tudo que a gente precisa. Então, buscar saúde mental não é uma questão de descanso. Não basta tirar férias e achar que vai resolver. Se a mente continuar presa naquilo que estava acontecendo, naquela sobrecarga, não resolveu nada. Em quantos casos a gente não vê assim, né? Então, o verdadeiro equilíbrio vem da simplificação. Quando a gente para de lutar contra o tempo, quando a gente deixa de lado aquilo que não importa, que não tem valor, quando a gente entende que não precisa segurar tudo, ter tudo. É isso que o Bruce Lee falava sobre diminuir, de reduzir, de se aproximar da fonte, porque talvez essa fonte seja justamente a liberdade de estar presente aqui, de viver com menos peso, de permitir que a vida flua sem desperdício, lidando com as situações boas ou desafiadoras, né? Da mesma forma, como a realidade que nos vive e não o contrário. Boa semana e que o flow esteja com você. Até sempre.